muito grande poder recebê-lo na nossa sala virtual da terceira oficina de pesquisa do mestrado em Direito Processual e Cidadania da Unipar. Muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. Professor. Pois não, professor? Não, boa tarde, muito obrigado. Professor Tiago Carles Antunes já esteve conosco às 15 horas para a solenidade de abertura. Muito bem-vindo mais uma vez, agradeço as presenças. E retomando os trabalhos, então, caríssimos amigos, mestrandos, mestrandas, professores, passo a apresentar professor Igor. Professor Igor, nosso conferencista deste horário, vai tratar de processo e garantismo processual. Professor doutor Igor é pós-doutor e doutor em Direito pela Unicinos. É professor do curso de graduação em Direito da Universidade FEE-Vale, professor dos cursos de pós-graduação na área do Direito Processual Civil e Direito Civil, na IMED Passo Fundo, PUC Rio Grande do Sul, Univates, UniOeste, UnoChapecó, Unisc, Unifra, IEMES, Escola da Magistratura do Espírito Santo. É professor visitante da Unicinos e do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Uma satisfação renovada, professor, e desejando desde logo que retorne mais vezes para estar conosco. Professor Tiago, debatedor desta tarde, meu amigo de um longo percurso, uma satisfação recebê-lo. Professor Tiago é doutor em Direito pela Unimar, mestre em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina. É professor do curso de Direito da Universidade Positivo, da Unidade de Londrina, e de diversos cursos de pós-graduação. É advogado, é professor do coração. Bem-vindos. E ao professor Tiago, os meus agradecimentos, e agora vou fazendo as ligações. Foi através do professor Tiago que fui apresentada ao professor Igor, e sempre esse ambiente do remoto e os novos contextos. Então, professores, nesta hora, passo a palavra ao professor Celso para, então, a abertura dos trabalhos. Bom, mais uma vez, boa tarde, colegas, alunos e professores. Muito obrigado, professor Igor Hatz, pela presença. É uma honra tê-lo aqui conosco nessa oportunidade. A professora Jussara tem um primor na escolha dos contatos. Com certeza o senhor também vem nos abrilhantar. E é uma grande satisfação tê-lo e encontrá-lo por aqui. Professor, muito obrigado pela sua vinda. Obrigado, a satisfação é minha. Obrigado, professor. E o professor Tiago também, né? Não tenho um contato quase mais pelo Facebook, professor, do que pessoalmente, mas é uma grande satisfação tê-lo aqui conosco. É uma honra contar aí com sua experiência também nesse momento, e tenho certeza que serão ótimos trabalhos nessa oportunidade. Desde já, muito obrigado a ambos e parabéns pela presença e pela exposição que se virá. Professora, fique à vontade. Professor Tiago, muito obrigada mais uma vez, meu amigo. Professor Igor, com a palavra. Bom, então, primeiramente eu queria dar uma boa tarde a todos, queria agradecer ao convite, é um grande prazer estar aqui, conversar com os colegas, agradecer à professora Jussara pelo convite, agradecer ao professor Celso também pelo convite, e no nome do professor Celso cumprimentar os demais professores da universidade, e também cumprimentar o professor Tiago, que é um grande amigo, é um querido colega que tive o prazer de conhecer nesses tantos eventos, na época que nós tínhamos eventos presenciais em Direito, né? Então, é sempre um prazer revê-lo ainda que nesse formato virtual. Bom, o título da minha conversa na tarde de hoje, Processo e Garantismo Processual, ele busca retratar, por assim dizer, uma perspectiva de estudo do direito processual, que é a doutrina do garantismo processual, que no direito brasileiro começa a ganhar um pouco mais de força nos últimos anos e basicamente se apresenta como uma antítese, como um contraponto a uma outra visão acerca do direito processual, acerca do processo, mais especificamente, que é a doutrina publicista. Então, para poder fazer uma contextualização sobre tudo isso, eu vou falar um pouco sobre o surgimento do garantismo processual, que é uma concepção teórica do início dos anos 2000, ela é construída a partir de certos acontecimentos, como, por exemplo, a palestra proferida no final das jornadas do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, nos anos 2000, pelo professor Juan Monteiro Aroca,
a difusão deste texto do Monteiro Aroca no Congresso de Direito Processual Garantista em Açu, na Argentina, a publicidade que a este texto se deu no direito italiano, inclusive. Esse foi um livro, essa palestra do Monteiro Aroca foi traduzida como formato em livro já para o italiano, foi o primeiro texto de um processualista espanhol sendo traduzido pelo italiano, com uma organização do professor Franco Cipriani. E, posteriormente, aí eu vou colocar isso como um marco, e depois isso vai ficar um pouco mais claro na minha fala, a realização da primeira jornada internacional sobre processo civil e garantia em Valência, em 2006, que redundou em um livro chamado Processo Civil e Ideologia, este livro aqui, que foi publicado na versão na Argentina, essa minha versão aqui é a peruana, em espanhol, e é um livro que traz um franco debate entre duas concepções sobre o processo, a visão publicista e a visão garantista acerca do direito processual. E neste livro aqui, então, a gente tem textos tanto de autores garantistas quanto de autores publicistas. E de modo bastante sintético, nós poderíamos dizer que são concepções antagônicas, são concepções distintas, uma vez que o garantismo processual, ele enxerga o processo como uma garantia do indivíduo voltada a limitar o poder jurisdicional, ao passo que o publicismo processual concebe o processo como um instrumento a serviço do Estado juiz. E este debate, nos países hispanohablantes, já na primeira década deste século, ele teve uma repercussão muito grande, né? Nós temos alguns países na América Latina em que esse debate é muito grande, esse debate vem acontecendo há bastante tempo. Acho que um dos exemplos mais notáveis aqui é o mestrado organizado pelo professor Adolfo Alvarado Fechoso, na Argentina, que tem uma repercussão muito sólida no ambiente hispanohablante, mas no Brasil, esse debate entre garantismo e publicismo processual, que começou nos anos 2000, não teve grande penetração. E aqui eu acho interessante destacar alguns pontos para que a gente possa entender as razões dessa fraca penetração do debate garantismo e publicismo processual no cenário brasileiro. Um dos fatores é o peso da doutrina do professor José Carlos Barbosa Moreira, que é o único brasileiro que participa deste debate iniciado em Valência, que se tornou o livro, então, Processo Civil e Ideologia, e o Barbosa Moreira, como um publicista, como um ferrenho defensor do publicismo processual, ele escreve um artigo neste livro, criticando a visão garantista de processo e, por assim dizer, fazendo um espantalho do garantismo processual, taxando o garantismo processual de uma espécie de neoprivatismo. E esse texto do Barbosa Moreira, ele teve um papel muito interessante para, digamos assim, impedir que o debate se estabelecesse no Brasil, porque sempre que alguém levantava a bandeira garantista, o argumento da autoridade, do peso, da doutrina, que obviamente é inquestionável, né, a importância do Barbosa Moreira no direito brasileiro, era levantado e com isso se calava, por assim dizer, o argumento em favor do garantismo processual. Por outro lado, naquele período no Brasil, a gente já tinha muito solidificada uma forma de pensar o processo que era identificada na Escola Paulista, principalmente a partir da obra do professor Cândido Rangel Dinamarco, também da professora Ada Pellegrini Grinover. E aqui eu destaco a tese do professor Cândido Rangel Dinamarco, de 1985, intitulada Doutrina da Instrumentalidade do Processo, que é uma tese que defende uma visão no sentido de que o processo é um instrumento da jurisdição, mas com algo a mais, digamos assim, porque aqui o processo não é só instrumento da jurisdição para atingir escopos, objetivos jurídicos, mas também escopos metajurídicos. E aí, nesse contexto, em que já era muito consolidado esse modo de pensar o processo no Brasil, o garantismo processual não tinha nenhuma força, por assim dizer, para ganhar solidez. Mas eu posso destacar um terceiro ponto, né? A gente costuma dizer que aqui está, digamos assim, o segundo elemento de resistência à doutrina do garantismo processual no Brasil, que foi um discurso que se iniciou com muita força aqui. Posso falar que no Rio Grande do Sul esse discurso foi muito forte e se expandiu para o resto do país, que foi o discurso das fases metodológicas da ciência processual. E aí se passou a dizer o seguinte: olha, o direito processual ele tem uma
tem fases, por assim dizer, de desenvolvimento. Uma fase inicial, chamada praxismo, que é quando ainda não existia ciência processual, direito processual, nos termos compreendidos hoje. Aí nós temos depois o chamado processualismo científico, eu vou voltar ao processualismo científico logo na sequência, e depois disso, a fase da instrumentalidade processual, que seria uma fase na qual, depois de galgada a autonomia científica do direito processual, se buscou estabelecer uma reaproximação entre direito material e processo. E aí a doutrina do Dinamarca estaria ali, na fase da instrumentalidade processual, né? A terminologia ajuda a fazer essa aproximação, doutrina da instrumentalidade do processo, fase da instrumentalidade processual, só que aí os autores começaram a dizer o seguinte, boa parte da doutrina brasileira, nós estamos numa outra fase, uma fase atual, e essa fase atual não é mais a fase da instrumentalidade processual, é uma quarta fase, que corresponde ao momento do estágio da ciência processual. Aqui no Rio Grande do Sul, o professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira denominou esta fase como a fase do formalismo valorativo, que coincidentemente era a sua visão teórica, né? Então, isso sempre me soa um pouco megalomaníaco, né? A atual fase de desenvolvimento da ciência processual é a fase da minha teoria, mas tudo bem, né? E no restante do país se desenvolveu, né, a ideia de que essa fase seria o neoprocessualismo. Por que eu estou destacando isso? Porque nós seguimos no Brasil uma série de correntes publicistas que não eram diretamente identificadas na doutrina do professor Cândido Rangel Dinamarco, mas sempre que alguém oferecia uma crítica ao publicismo processual, que para nós era muito sempre identificado como instrumentalismo processual, se dizia o seguinte, não, mas essa crítica vale para o pensamento do professor Cândido Rangel Dinamarco e não para outras correntes teóricas que vieram posteriormente. Esse é um detalhe bem interessante, porque boa parte do mainstream da doutrina processual hoje, ela segue sendo fortemente publicista no Brasil. Ela segue pensando o processo como instrumento da jurisdição, embora muitas vezes com algumas diferenças teóricas em relação à doutrina do professor Cândido Rangel Dinamarco. Isso é inegável, não se está dizendo que o garantismo processual no Brasil levanta uma bandeira contra a concepção de processo da Escola Paulista, que já tinha sido objeto de críticas, por exemplo, pela Escola Mineira. Não é isso. Basicamente, o garantismo processual, ele aparece no Brasil como um contraponto a boa parte daquilo que se reproduz no meio acadêmico, no direito brasileiro, que é uma visão publicista, que nós poderíamos chamar também de instrumentalista. Nos países hispanohablantes se costuma chamar visões ativistas do processo. Então, eu vou tentar mostrar um pouco por que tudo isso é a mesma coisa e por que é tão difícil de tentar mudar um pouquinho a mentalidade. Mas aqui, para fazer uma breve apresentação do garantismo processual, eu posso dizer que, embora o Brasil tenha ficado um pouco infenso a essa discussão, algumas vozes tentaram trazer estes autores, como foi, por exemplo, o caso do professor de Jundiaí, Glauco Gumerato Ramos, que foi estudar com o professor Adolfo Alvarado Vechoso, e começou a difundir entre alguns jovens processualistas brasileiros autores que não eram aqueles mais conhecidos entre nós, como o próprio Juan Monteiro Aroca, o Alvarado Vechoso, Franco Cipriani, Eugênio Ariano Deu, Luiz Correia de Mendonça e outros autores garantistas que não eram aqueles tão citados, tão lidos no direito brasileiro. E, mais ou menos há 5 anos, né, o professor Eduardo José da Fonseca Costa publicou um texto muito sucinto, um texto num site jurídico chamado Conjur, intitulado O Processo como Instituição de Garantia. E este texto do Eduardo, ele foi um texto divisor de águas, por assim dizer, porque a partir daquele texto, muitos processualistas brasileiros começaram a repensar tudo aquilo que, digamos assim, era o seu fundo, era o seu chão para estudar direito processual. Eu posso dizer que eu sou um destes que, depois do texto do professor Eduardo, comecei a rever uma série de questões e comecei a tomar, digamos assim, uma proximidade muito maior com esse pensamento do garantismo processual. E o texto do Eduardo é um texto que diz algo que é até
em certa medida, óbvio. Ele diz que o processo, ele, na nossa Constituição, figura no rol dos direitos e garantias fundamentais e, em contrapartida, a jurisdição figura dentre os poderes do Estado. E as constituições contemporâneas, elas iniciam falando justamente das garantias do indivíduo, ou falando dos direitos fundamentais, dando, por assim dizer, uma primazia à liberdade sobre o que vem depois, que é o Estado, que é a autoridade. E nessa perspectiva, poderia resumidamente dizer que o garantismo processual começa a se apresentar no Brasil a partir de uma série de textos. Há uma coluna, por exemplo, no site Empório do Direito, que acredito que já ultrapassa 100 artigos nessa perspectiva, chamada garantismo processual, e que todos eles têm essa base inicial. Processo é garantia, jurisdição é poder, consequentemente, se a gente fizer uma leitura a partir da Constituição, tomar a Constituição como pano de fundo para pensar o processo serve ao cidadão e não ao Estado, e ele é, para utilizar a expressão que ficou bastante conhecida entre os garantistas brasileiros, uma garantia contrajurisdicional. O processo, ele teria por finalidade impedir excessos, impedir arbítrios por parte do detentor do poder jurisdicional. E não seria, portanto, um instrumento a serviço do poder jurisdicional. Resumidamente, essa é a ideia do garantismo processual no Brasil, e dela se extrai uma série de consequências, uma série de perspectivas bastante diferentes daquelas que nos acompanham desde o publicismo processual. Agora, isso também causou um certo incômodo, muitas vezes, para quem começa a se deparar com essa forma de pensar o processo, e eu posso falar, né, por experiência própria, que é muito difícil. A gente vem de toda uma formação publicista, né? No caso, por exemplo, né, o meu caso aqui no Rio Grande do Sul, a formação em direito processual não é uma formação que parte da escola paulista, né? Então, muitas vezes se pensava, não, mas eu não sou publicista, né? Eu não tenho uma visão instrumentalista, afinal de contas, as minhas bases são outras, né? Instrumentalismo processual, publicismo processual é algo que no Brasil vem lá do pensamento do Dinamarca. Mas, na verdade, não se trata disso. Na verdade, a visão publicista de processo, o publicismo processual, é algo que está arraigado à própria formação da ciência processual. É algo que nasce com o surgimento do direito processual. É algo que nasce com a autonomia científica do direito processual. E que no Brasil, inclusive, é muito mais antigo do que a formação da própria escola paulista. O publicismo processual no Brasil é algo que aparece lá no Código de 39. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso. Eu sei que meu tempo é curto, são 40 minutos. E esse é um assunto que, se deixar, eu fico falando 2 horas. Então, por favor, quando chegar ali perto dos 40 minutos, me avisem para eu não roubar o tempo de ninguém. Então, assim, o que a gente começou a perceber? Que lá no nascimento da ciência processual, lá no chamado processualismo científico, que não é algo que foi superado pelas correntes posteriores, há uma continuidade nessas outras fases metodológicas, já estava presente o publicismo processual. Basicamente, se costuma dizer o seguinte, olha, o que é o processualismo científico? O processualismo científico germânico, identificado aqui em basicamente 3 pilares, a famosa polêmica entre Winscheid e Mütter, em 1856 e 57, o pensamento de Oscar Bierloff, em 1868, e a teoria da pretensão declaratória negativa, de Adolf Weil, em 1888. Esse seria o processualismo científico germânico, e depois tudo isso migra para o direito italiano, A gente fala de direito italiano, já começa a pensar que isso vai chegar no Brasil, com o pensamento de Giuseppe Chioveno. Ali estaria o processualismo científico italiano. E aí o direito processual surge, ganha autonomia, instituições próprias e tudo mais. O que eu vou tentar falar um pouquinho é que lá no processualismo científico, no início da ciência processual, quando nós passamos a falar em direito processual, estava o germe do publicismo processual. Isso só vai expandindo, isso só vai crescendo e, em alguma medida, vai chegar no Brasil e chegaremos onde nós estamos hoje. E aí, claro, isso torna mais fácil nós entendermos. Bom, por que é tão difícil
né, mudar a mentalidade? Por que é tão difícil pensar que o processo... Faz sentido, realmente, a Constituição diz que o processo é direito fundamental. Direitos fundamentais são direitos que regem relações entre o indivíduo e o Estado, e que servem, né, pelo menos os direitos fundamentais clássicos, as liberdades ou direitos de defesa, servem como limite ao poder estatal. Isso faz sentido, mas quando a gente vai para os livros de teoria do processo, parece que a história é outra, né? Então, recentemente nós escrevemos um livro, né, que é um livro justamente para dizer o seguinte: a teoria do processo, a teoria geral do processo, que é essa teoria geral que surge com o processualismo científico, ela é uma teoria do processo sem processo. Ela é uma teoria do processo que, ao invés de pensar o processo como o ponto central da teoria geral do processo, ela é uma teoria na qual o processo é um instrumento da jurisdição. Isso é muito anterior à doutrina da instrumentalidade do processo, do professor Cândido Rangel Dinamarca. Isso não é algo que foi criado no Brasil, isso é algo que acompanha o surgimento da ciência processual. Esse livro aqui é um livro que saiu recentemente, escrito por mim, pela professora Natasha Anchieta, que é minha esposa também, a gente trabalha em conjunto aqui em casa, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre, basicamente, aqui 10 capítulos do livro, não vou conseguir falar tudo isso, né? Mas, pelo menos, para dar esse insight, para que a gente possa pensar e depois, né, no espaço das perguntas, do debate, poder conversar um pouquinho a respeito. Então, lá no processualismo científico, né, o primeiro ponto que todo livro de teoria do processo inicia dizendo o seguinte: o processo nasce a partir de uma polêmica na Alemanha entre Bernard Winter e Theodor Mutter, que estão discutindo o conceito de ação. Basicamente, aqui, de uma forma muito resumida, né, se estava discutindo a axio do direito romano, né, que era lida como ação como direito de perseguir em juízo aquilo que é devido, que vinha teorizada pelo Savigny, e Winter traz uma ideia sobre o conceito de ação, que ele vai fazer um ajuste para dizer que corresponde ao conceito de pretensão, e o Mutter vai dizer basicamente o seguinte: não, nada disso, né, ação no direito romano corresponde ao direito à fórmula, que é um direito oponível ao pretor romano, né? Consequentemente, ela é um direito contra o pretor, é um direito direcionado a uma figura pública, por assim dizer, uma autoridade pública, que era o pretor. Então, ela não era decorrência da violação de um direito, nem a expressão autônoma do direito material, né, como teria dito Winter. Ela era um direito autônomo, um direito público, né? Começa essa ideia de que a ação é um direito público, e ela é um direito público justamente nesse sentido, né? Um direito contra o Estado, né? Um direito direcionado ao pretor. Ela não está mais vinculada ao direito material. Só que, quando Mutter fala isso, ele também diz o seguinte, que a ação é o direito contra o Estado, a obtenção da tutela jurisdicional, e vejam que o nascimento da ciência processual não é um nascimento relacionado à discussão sobre processo, mas sobre ação. E ele diz o seguinte: mas a ação também é um direito do Estado reparar lesões à ordem jurídica. Esse é um ponto importante. Porque a ação que antes era uma garantia do indivíduo contra violações dos seus direitos, ainda que estivesse, de certo modo, misturado direito material e direito processual, ela passa agora a ser vista também como um direito do Estado. Aquela concepção objetivista, aquela concepção objetiva de que o que importa não é a tutela do direito subjetivo, mas fazer valer a ordem jurídica. Então, aí já está o germe do publicismo processual. A ação que antes era garantia do indivíduo, agora também é algo para o Estado. Quando a gente tem, em 1868, o Biloff, com seu livro Teoria das Exceções Processuais e dos Pressupostos Processuais, dizendo que o processo não é um contrato, não é um quase-contrato, que o processo é um ato entre 3 pessoas, e que, portanto, ele é uma relação jurídica entre autor, juiz e réu, aquela ideia da relação jurídica angular. O Biloff diz o seguinte: ela é uma relação jurídica de direito público. Agora, o processo começa a se autonomizar, mas ele também vai para o direito público. Ele migra do direito privado para o direito público. E aí o Biloff sugere o seguinte: é necessário fazer uma troca de terminologia, porque aquelas defesas pertinentes à relação jurídica processual, que no direito romano eram chamadas de exceção, devem agora ser denominadas de pressupostos processuais. Mas tem um detalhe interessante aqui, porque quando ele faz essa sugestão, o que ele está dizendo é o seguinte: exceção é caracterizada como uma ideia de defesa.
E aí o juiz não pode, de ofício, conhecer destas questões pertinentes à relação processual. O câmbio terminológico pressupostos processuais dá ao juiz a possibilidade de ter um controle sobre a relação jurídica processual, um controle sobre o processo para agir de ofício. Esse é o início do projeto do Biloff, que fica muito mais bem caracterizado depois, em 1885, com um livro chamado Lei e Magistratura, ou Lei e Ofício Judicial, dependendo da tradução, que diz que o juiz poderia até criar o direito além do legislador. O que a gente está conseguindo verificar aqui? Que os dois grandes pontos de nascimento da ciência processual são dois grandes pontos nos quais a ciência processual está projetando uma ideia de processo, na qual o processo tem uma função. E o Biloff já dizia isso, a função de servir ao Estado juiz. Essa é a ideia que aparece aqui no processualismo científico, no nascimento da ciência processual, que é o germe do publicismo. O que acontece aqui, e é muito interessante, que na Alemanha, a legislação processual, que é de 1877, ela não era uma legislação, digamos assim, pensada para o Estado. A legislação processual era uma legislação, como eu poderia dizer, liberal. A CPO alemã, ela era liberal. E aí a gente tem um autor muito pouco explorado, muito pouco estudado no Brasil, quando citado é sempre para ser enaltecido, que faz a ponte entre o processualismo científico germânico, a Alemanha, com a Itália, que é Franz Klein. Esse é um autor interessante, e eu sempre digo que ele faz a ponte em dois sentidos, né? A ponte no sentido geográfico, porque o código, o regramento processual austríaco, do qual ele foi o responsável, chegou a ser aplicado na Itália durante o período da Primeira Guerra e até depois da Primeira Guerra, em razão da ocupação do Império Austro-Húngaro na Itália, e também porque ele influenciou diretamente Chiovenda, o maestro dos processualistas italianos. Franz Klein é um autor muito interessante aqui, porque ele está naquele contexto germânico, de certo modo, a Áustria, né, ao lado da Alemanha, e ele escreve um livro em 1891, chamado Pro Futuro, que é um livro sobre a reforma do direito processual, e nesse livro ele levanta a seguinte bandeira. O negócio é o seguinte, vamos acabar com essa visão liberal de processo, vamos acabar com essa ideia da máxima do debate, ou princípio do debate, ou princípio dispositivo, como muitas vezes se fala, né? E vamos defender um modelo de processo pautado pela máxima da investigação judicial, pautado por oralidade, pautado por simplificação dos atos processuais, um modelo de processo nitidamente inquisitorial. Só que aí ele utiliza uma terminologia que nos últimos anos apareceu no Brasil como grande novidade. Ele diz que o processo é uma comunidade de trabalho. Ele fala expressamente que há um dever de cooperação entre as partes e o juiz no processo. Franz Klein. E diz que o processo serve ao Estado para que o Estado atinja os seus objetivos, os seus escopos, até mesmo escopos metajurídicos. Claro que o Franz Klein é um autor que a gente poderia ficar uma hora conversando a respeito dele, mas o que eu acho que é interessante destacar é que ele é o peso, digamos assim, político do publicismo processual. Se Biloff foi o peso teórico do publicismo processual, mas não conseguiu fazer um código publicista, uma legislação publicista na Alemanha, Franz Klein conseguiu. Ele chegou a ser ministro da Justiça, foi inclusive ele que assinou o armistício no final da Primeira Guerra, e Franz Klein foi muito importante porque a ordenança processual austríaca de 1895, ela é uma legislação extremamente publicista. E é interessante, porque todo o livro dele é um combate a um modelo liberal de processo, que ele diz que é lento, que é um modelo no qual os advogados eles têm muito poder, no qual as partes elas têm muito poder, então a gente tem que encher as partes de deveres e tirar garantias, só que ele está escrevendo num contexto ainda de uma legislação que vem do absolutismo Habsburgo, do Império Austro-Húngaro, e reciclando ideias do absolutismo prussiano, ou seja, a legislação do Franz Klein é uma legislação que repete ideias absolutistas presentes na Áustria e na Prússia. E aí a gente tem a ponte, né? Porque a gente pega a região ali de Trieste, nordeste da Itália, Áustria, isso vai para a Itália, e eu posso dizer aqui que Chiovenda, 1906, Chiovenda dá uma palestra em Nápoles, e nesta palestra ele cita o Franz Klein, ele cita um outro autor também que foi contemporâneo do Klein, chamado Anton Menger,
responsável por uma ideia de socialização do processo. Menger acreditava que no processo o juiz ele não poderia ser como um relógio de dar corda, ele tinha que ser ativo, ele tinha que auxiliar as partes, e Chiovenda bebe tudo isso, né? Chiovenda dá início a essa visão publicista de processo na Itália, e Chiovenda vai dizer que no processo prevalece justamente o interesse do Estado em atuar à vontade da lei, e somente em segundo plano, e somente em segundo momento, o interesse das partes. Claro que o Chiovenda é um autor que a gente poderia discutir bastante também, poderia falar muita coisa acerca do Chiovenda, mas ele realmente rompe com a visão liberal de processo que existia na Itália, e ele vai servir, não diretamente, porque o Chiovenda não é um autor que a gente possa dizer que ele tem expressamente uma visão autoritária das coisas, mas a doutrina publicista dele, de pensar o processo como instrumento a serviço do Estado, legitima, por exemplo, a legislação processual fascista italiana. Legitima, é utilizada como discurso para a legitimação do Código de Processo Civil italiano durante o fascismo. E aí tudo isso ainda está um pouquinho longe do Brasil, né? Mas tem um outro autor aqui importante, e eu já adianto que Chiovenda e Franz Klein são duas das bases teóricas do Código de Processo Civil Brasileiro de 39. Falta um autor, que é José Alberto dos Reis, um autor português que já no início do século XX, né, com seu curso proferido na Universidade de Coimbra, que se transforma em livro em 1907, chamado Processo Civil Ordinário Comercial, Civil e Comercial, Processo Ordinário Civil e Comercial, ele dizia que era necessário superar o modelo liberal de processo caracterizado por um juiz manequim, caracterizado por um juiz fantoche, expressões que foram incorporadas na doutrina brasileira na década de 40, e, basicamente, ele vai dizer as mesmas ideias do Klein, as mesmas ideias do Chiovenda. A segunda edição do livro dele, de 1928, traz isso mais forte ainda, né, no sentido de que, no processo, os interesses das partes são absorvidos pelo interesse do Estado. José Alberto dos Reis, ele, digamos assim, se no processualismo científico germânico a gente teve o Bülow, somente do ponto de vista teórico, na Áustria, do ponto de vista legislativo, Klein, e na Itália o Chiovenda não chega a ser o autor do Código de Processo Civil fascista, o José Alberto dos Reis ele consegue ser tudo isso em Portugal. O José Alberto dos Reis era amigo, né, do Salazar, né, a reforma processual portuguesa, já no golpe de Estado em Portugal, em 1926, é uma reforma que rompe totalmente com o modelo liberal de processo. A doutrina do José Alberto dos Reis é a doutrina de peso aqui, e o José Alberto dos Reis ele vai ser presidente da Assembleia Nacional, ele vai ter um papel político muito importante aqui em Portugal, e o Código de Processo Civil Português de 39 tem, né, todos esses elementos publicistas. Aqui a gente já está conseguindo entender que o publicismo processual, ele casa muito bem, ele funciona muito bem com modelos autoritários de Estado. Ele funcionou muito bem, né, com o Estado Novo português, funcionou muito bem para o fascismo e funcionará muito bem para o Brasil, né, década de 30, golpe de Estado de Getúlio Vargas, uma Constituição nova em 37, com a firma de Francisco Campos. Francisco Campos é conhecido, né, como um dos grandes juristas autoritários, por assim dizer, no Brasil. Responsável pelo pela Constituição Brasileira de 37, pelo Código de Processo Civil de 39, pelo Código de Processo Penal de 41 e pelo Ato Institucional número 1, né, que deu início lá na década de 60 ao novo regime, né? E esse autor, no Código de 39, se inspira em Franz Klein, Chiovenda, José Alberto dos Reis, e vai dizer, tem que acabar com o modelo liberal de processo, tem que acabar com essa ideia de um juiz fantoche, de um juiz manequim. O processo é instrumento para o Estado buscar a verdade e distribuir a justiça. Isso aparece no Código de Processo Civil e também no Código de Processo Penal. Tudo isso é muito forte, né? E aí já vem um ponto interessante, né? Porque às vezes a gente parece que segrega tudo isso, né? O garantismo processual, ele tem uma visão unitária das coisas, né? Direito processual e direito processual. O que muda é as legislações que regulamentam os procedimentos. E o Código de Processo Civil de 39 e o Código de Processo Penal de 41 são duas legislações publicistas gestadas em ambientes autoritários. Isso é inegável, né? A história não nos deixa mentir aqui. Então, o publicismo processual no Brasil aparece ali. Se a gente vai ler os autores da década de 40,
O discurso é esse, tem que acabar com essa figura de um juiz manequim, de um juiz fantoche, um juiz anão, o juiz tem que ter poderes, tem que buscar a verdade, né? Essas doutrinas, Franz Klein, Kiovenda e José Alberto dos Reis, elas ganham força no Brasil. Elas vão se consolidando no Brasil. E aí vem, então, o nosso Código de 73, que sempre foi tratado, por boa parte dos processualistas brasileiros, como um código técnico. Esse é o discurso do Alfredo Buzaide. Alfredo Buzaide, em 73, diz assim, não, o Código de Processo Civil Brasileiro de 73 é um código marcado pela técnica, atemporal, neutralidade científica. É um código que é indiferente à realidade social. Nós estamos lá no período de chumbo no Brasil e o Código de Processo Civil é um código que não tem nenhuma relação com a política, não tem nenhuma relação com a ideologia. Só que não. Tem vários elementos aqui interessantes. Se a gente olha o Código de Processo Civil de 73, tem uma pequena passagem na qual se cita o Franz Klein, na qual se diz que o processo ele serve aos interesses do Estado e não aos interesses das partes em primeira mão, embora isso é um pouco, digamos assim, sutil. E o Buzaide, ele foi, claro, ele é um grande doutrinador, ninguém está dizendo que ele não era um grande doutrinador ou coisa do gênero, né? Não é isso. Agora, o Buzaide, ele foi muito inteligente, porque enquanto o Francisco Campos fez um código no qual a exposição de motivos é recheada de elementos publicistas, inclusive o Francisco Campos diz, o Código de 39 é um código baseado no princípio da autoridade. Código baseado no princípio da autoridade que se sobrepõe à liberdade, ao princípio da liberdade. Francisco Campos era um crítico ao constitucionalismo liberal e ainda diz o seguinte, no processo, o juiz é um juiz diretor. No Código de 73, isso não aparece na exposição de motivos. Buzaide ainda diz o seguinte, esse é um código pautado pela conservação e pela inovação. Só que o que é a conservação no Código de 73? Tudo que nós já tínhamos de processo inquisitorial, de processo autoritário, isso não muda. O que muda é o aperfeiçoamento técnico, a nova linguagem, nova terminologia, né, maior técnica, realmente. Aqui o peso da doutrina italiana cientificista já era muito grande no Brasil, mas os elementos autoritários que já faziam parte do nosso modo de ver o processo se mantêm. E aí tem dois pontos que eu acho que é interessante comentar, né, que normalmente ninguém fala, parece que assim, botaram o professor Alfredo Buzaide num pedestal e ninguém comenta, né? Buzaide foi ministro da Justiça que defendeu a censura no Brasil, né? Ele era ministro da Justiça quando o CPC foi aprovado, o anteprojeto é de 64, né? Então, obviamente que ele estava dentro de um contexto autoritário do qual ele fazia parte. E alguém poderia dizer, não, mas ele foi cooptado pelo regime, ele não tinha escolha, né? Mentira. Alfredo Buzaide, na juventude dele, junto com Plínio Salgado, foi um dos grandes nomes da ação integralista brasileira. Os camisas verdes, com símbolo de identificação, a sigma, cumprimento, a nauê, que se a gente pega a doutrina da ciência política, vamos dizer, olha, esse realmente foi a única coisa que a gente pode dizer com todas as características de uma organização fascista no Brasil, que foi a ação integralista. E o Buzaide estava lá. Então, assim, pensar que o Buzaide era um liberal, era um democrata, e que daí ele fez um código de processo civil pensado no indivíduo, é um pouco, digamos assim, tirar o Buzaide da autoria do código. Então, tudo isso, quando chega lá em 85, e o Dinamarca escreve a doutrina da instrumentalidade do processo, isso já era o nosso modo de pensar o processo. Nós já éramos publicistas, nós já éramos instrumentalistas, no sentido de pensar que o processo é um instrumento a serviço do Estado, um instrumento do juiz, um instrumento da jurisdição, mas talvez nós não soubéssemos. O que o Dinamarca faz? Ele pega o Beelow, ele pega o Klein, ele pega todos esses autores que talvez não tinham sido estudados com tanta força como ele fez, e legitima um modelo de processo que ainda é aquele modelo publicista, ainda é aquele modelo que funcionou muito bem para todos esses regimes autoritários, historicamente, mas agora ele é um modelo que está diante de uma nova Constituição. Né? Claro que quando o Dinamarca escreve ainda não há nova Constituição, mas a gente está no período de redemocratização, temos a Constituição de 88, que é uma Constituição com todos os elementos para que a gente possa dizer o processo
é uma garantia do indivíduo. O processo é um direito fundamental. O processo visa a limitar o Estado juiz. Ele não é mais instrumento do Estado. Ele não serve ao Estado, ele não serve ao juiz, ele serve ao indivíduo. Mas, claro que a mudança aqui foi mais ou menos aquela ideia que o Klein utilizou lá no final do Império Austro-Húngaro. Né? Eu crio um novo código, eu crio uma nova doutrina, falo algo novo para manter tudo como estava. E se manteve. E, na minha opinião, isso se mantém até hoje no Brasil. Por isso que quando a doutrina do garantismo processual ela surge, ela está lutando contra o que é o modo de pensar o processo que os próprios garantistas brasileiros pensavam assim. Não há nenhum doutrinador garantista no Brasil que diga o seguinte, não, quando eu comecei a estudar direito processual, eu era garantista. Não, todos eram publicistas, porque todos nós fomos formados, sejam os mais novos ou os mais velhos, foram formados a partir dessa visão, que é uma visão de muito difícil mudança, porque é o modo como tudo foi construído entre nós. Então, o que a gente tentou fazer nesse livro foi justamente tentar mostrar o seguinte, olha, há um outro caminho. Há um outro caminho no qual a teoria geral do processo, eu acabei esquecendo de comentar isso, quando ela surge lá no âmbito do processualismo científico, que já é publicismo processual, que já é instrumentalismo processual, ela é uma teoria que, pegando a lição do Chiovenda, se divide em ação, jurisdição e processo. Peraí, uma teoria do processo, mas ela é uma teoria que fica gastando energia para discutir ação, que ela discute a jurisdição, e o processo, ele é retirado daquilo que é a sua essência, que vem lá desde a Magna Carta inglesa, de garantia, e se transforma em um instrumento dentro de tudo isso. Ou, às vezes, se diz, o processo é instrumento para realizar o direito material. Errado, é a jurisdição que cabe em realizar o direito material ao aplicar a lei. Ou o processo é instrumento da jurisdição. O processo serve aos fins da jurisdição. Os fins do processo são os mesmos fins da jurisdição. Então, a gente continua falando da mesma coisa, muda a terminologia, muda o polo, mas segue-se com aquela ideia publicista, aquela ideia de que o processo serve ao Estado e não ao indivíduo. E me parece, já chegando ao final, que eu acho que o meu tempo está esgotando, que tem uma metáfora que me marcou muito quando eu comecei a repensar o processo nessa perspectiva, que é uma metáfora que está presente num artigo do Franco Cipriani, que foi um garantista italiano, que teve a coragem de mostrar que o próprio Código de Processo Civil italiano do regime fascista era um código autoritário, não era um código democrático, que ele diz mais ou menos o seguinte: pensar o processo, pensar a jurisdição como algo para o Estado e não para o indivíduo, como comumente faz o publicismo, é o mesmo que imaginar um hospital que foi construído para os médicos e não para os pacientes. O que o garantismo processual faz isso? Fazer isso. É pensar o processo não como algo para o Estado, não pensar o processo como o hospital para os médicos, mas pensar ele para o indivíduo, pensar ele para o cidadão. E a base inicial para fazer isso, claro que a doutrina, ela vem recebendo todo um desenvolvimento, ela é muito óbvia. Se a Constituição traz o processo no rol dos direitos fundamentais, se ela dá primazia para a liberdade, para o indivíduo, e não para a autoridade, não para o Estado, não há como pensar que o processo serve ao Estado. Não há como pensar que o processo serve ao cidadão, serve à jurisdição. O processo é um direito fundamental, e essa, do meu ponto de pesquisa, é o que a gente vem pesquisando hoje, é pensar o processo como direito fundamental a partir de uma teoria específica dos direitos fundamentais, que é a teoria liberal dos direitos fundamentais, que tem uma certa força no direito alemão, daí é um outro assunto, mas pensar o processo nessa perspectiva faz muito mais sentido à luz da Constituição do que pensar o processo naquele sentido de instrumento do poder jurisdicional, como em regra nós estamos habituados. Basicamente, esse é o recado que eu queria trazer nessa tarde de hoje. Parabéns, professor Igor, que satisfação e honra. Nossos aplausos. Parabéns, professor. Muito bem-vindo, professor. Uma palestra de uma erudição extraordinária, uma viagem no tempo, um retorno às fontes históricas de toda uma origem de um processo,
os modelos de Estado, né, as oscilações entre a busca e ao chegar esse momento atual. Antes de passar a palavra ao professor Tiago, peço vênia só para uma nota, professor, junto com o passeio, pelas dimensões de todas as origens do processo, para chegar até aqui. O professor me fez a viagem, também num outro sentido, e quero dividir com vocês esta hora em 1 minuto. Era 1974, professor. Recebíamos, sou de Londrina, vinculada à Unipar em Umuarama, as distâncias no digital não conta. Recebíamos aqui para uma palestra vibrante, professor José Manuel Arruda Alvim. Era 74, daquele primeiro contato, professora Tereza Arruda Alvim sempre junto, e anunciando para todos nós, há um novo código Buzaide, e ele vem e aí viajamos, num tempo imenso. Em 78, a Universidade Estadual de Londrina, em contato que continuou com a professora Tereza Arruda Alvim, cria-se o primeiro mestrado em Direito do interior do país, e era um mestrado, a imagem e semelhança de uma PUC São Paulo. Mestrado esse que mais tarde o professor Celso ingressaria, e dali começa essa nossa longa amizade. Então, ainda vamos escrever uma obra, Processo e Amizades. Dito isto, recordo, Tereza Arruda Alvim não tinha CAPES que mandasse em Teresona, imagina. Ela combina com a UEL, faz um convênio, tinha um colega nosso, já saudoso, falecido, professor Osmir Muniz, fazendo o mestrado na PUC. Tereza, leva o mestrado para Londrina. Levo. Vai lá, vou. Fala com o reitor. Falou. Seleção. Sou da primeira turma daquele mestrado. Aula inaugural, professor Igor, José Manuel Arruda Alvim Neto. Anos depois, eu teria a honra de ser orientanda dele no doutorado da PUC São Paulo, onde o professor Celso é titular em Direito, o professor Medina, professor Luiz Manuel, professora Miriam, e por aí vamos nós. Fecha a cena, 78 de glória, eu nem sabia como tinha entrado naquele programa. Aula inaugural em 79. Chega ele, lindo, galante, processualista da hora, e a sua instrumentalidade. Era ele, Cândido Rangel de Dinamarca. Terminado a aula, nós não sabíamos se aplaudia, para onde haveríamos de correr, e o problema maior, o que entender daquele contexto. Vira a página, a história, professor Cândido seria aquele grande amigo, e a instrumentalidade para nós, já estávamos à altura, de onde transitaríamos. 79, 80, o Teresona diz, vocês se virem para arrumar um corpo docente próprio, mas eu ainda vou deixar com vocês os meus meninos. Este ano serão 2 aulas inaugurais. Aquele que não é menino, saudoso, Donaldo Armelini, o mago do direito, e a direito cautelar, o direito às cautelas. E cautela aí, porque entramos na aula, saímos sem entender nada, entendendo que professor Donaldo Armelini, grande processualista. Donaldo Armelini, mais tarde, orientaria o próximo palestrante de daqui a pouco, Olavo, menino, e será sempre menino, diz assim, quero que você conheça a professora Jussara, e talvez ela comece a me entender um pouco melhor. Eu já estava fazendo a disciplina de professor Donaldo pelo 3º crédito e continuava sem entender. Olavo, a palavra da amizade no processo, chega daqui a pouco. Professor Igor, que vem para hoje, amizade por Tiago, que encontramos na UEL, e ainda não falamos hoje, professor, já fica o convite para o retorno. E, no meio de tudo isso, cai junto com todos nós aquele menino lindo, o gaúcho de fé e força, e diz, e agora minha jurisdição constitucional? Eu, Lênin Streck, hermenêutica e crise, em crise, todo mundo passou a escrever entre parênteses, e digo isso para, num parênteses, dizer, professor Igor Hatz, esse teu berço, o que vem de novidade, o que vem de lindo, o que vem de forte, vem do Rio Grande do Sul, como você. Bem-vindo, meu professor, Tiago do meu coração, meu querido, jamais poderei lhe agradecer por este elo. Processo e amizade, preparem-se, a obra já vai para o prelo, escrito com emoção e carinho. A palavra é tua, meu querido Tiago, me perdoe o momento de retornar a este passado tão grandioso. E o processo? Nós estamos em 2021. É crise, é pandemia, e o Estado democrático de direito e social. Tiago, a palavra é tua. Para onde iremos no futuro, nos próximos dias? Um novo porvir? Você e todos nós, com a sua atenção. Venha, Tiago. Boa tarde a todos.
Minha professora Jussara, muitíssimo obrigado pelo convite tão honroso para estar aqui hoje com vocês em um evento da Unipar, essa instituição tão importante, que tem um mestrado tão importante no estado do Paraná também, e pela oportunidade, inclusive, de reencontrar, ainda que virtualmente, o meu amigo professor Igor. Eu acho que é a primeira vez que eu chamo o professor Igor de professor Igor, porque eu sempre chamo ele de gaúcho mesmo. Que lindo. E aqui já peço licença para ser informal, como sempre sou, porque em ambientes acadêmicos é só assim mesmo que eu sei ser. Eu também queria cumprimentar meu amigo de Facebook, o professor Celso Yokohama, coordenador do mestrado, e parabenizar pela realização do evento. E também pedir licença aos demais para cumprimentá-los todos na pessoa do professor José Miguel Garcia Medina, que é um baita de um professor de processo também. É impossível um aluno que seja mediano de processo aqui no estado, um aluno de direito que seja mediano do estado do Paraná, que conclua o curso sem passar pelas obras do professor Medina, a quem já tive o prazer de encontrar muitas vezes pessoalmente também, de me colocar na posição de seu aluno em diversos... Obrigado, Thiago, obrigado. Eu sou grande só na estatura, só no tamanho. Não, e hoje, para a gente advogar, a gente precisa passar pelas obras do professor Medina também, que são grandes referências. É um prazer estar aqui com o senhor também, professor. Bom, é muito difícil debater qualquer coisa que o professor Igor fale, porque ele não economiza, ele já vem com carga pesada do começo, né, que é para não deixar muita margem, a gente fica sempre meio com medo. Eu, graças a Deus, aqui estou do mesmo lado que ele, né, e então me resta bastante aplaudir, de uma erudição realmente fantástica, né, conhece muito de história do processo. O livro dele com a professora Natasha, esposa dele, é um dos livros do professor Igor, muito bem escrito e fruto de pesquisa séria mesmo. O professor Igor é um grande pesquisador. Eu gostaria de destacar aqui que ele tem outros livros que revelam o mesmo compromisso científico sobre tutelas provisórias, sobre autonomia privada e processo, por exemplo. Eu queria registrar que o Igor disse uma coisa que me parece bastante interessante, que é o fato de que a Constituição de 1988, muito por conta do período em que ela foi gestada, também e tudo mais, em que pese o fato de, muito provavelmente, ela ter sido feita para que a estrutura social não mudasse. Quem diz isso o Max Weber, ele diz que a gente tem novas codificações e novas constituições e tudo mais depois de revoluções, para consagrar novas realidades sociais, porque é muito custoso investimento de tempo, de dinheiro, de insegurança, né, investir em novas grandes codificações. No Brasil, o professor José de Souza Martins, sociólogo ainda na ativa e tudo mais, ele diz numa obra lá da década de 80, ele falou, olha, no Brasil a gente muda os códigos para não alterar a realidade social, para garantir que a realidade social continue a mesma. Mas às vezes acabam escapando umas mudanças, né? E a Constituição de 1988, muito em virtude do período em que ela é gestada, ela acaba trazendo algumas mudanças também, e esse aspecto da preocupação com os direitos fundamentais de primeira dimensão é um aspecto bastante evidente. E aqui eu queria chamar a atenção, eu que sou caipira do sertão do interior de São Paulo, assim, então eu gosto das coisas simplesinhas, e sou normativista também, né, para a redação que se encontra no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, que é a seguinte, olha, ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Quando a Constituição fala de processo lá no artigo 5º, é desse jeito que ela fala. Isso antes da gente embarcar em qualquer espécie de teoria e tudo mais, esse é o texto normativo que a gente precisaria levar em conta também, né? Apesar da gente não gostar muito de texto normativo no Brasil, né? Ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Essa parece uma mensagem importante para o Poder Judiciário. A mensagem de que, olha, senhor magistrado, caso queira, enquanto agente do Estado, em um contexto de contrato social e tudo mais, caso pretenda atingir a liberdade ou o patrimônio de quem quer que seja, precisa respeitar
o devido processo legal, o conjunto de procedimentos preconizados aí na legislação infraconstitucional. E a mim parece que logo depois, no inciso 55, a Constituição dá também uma mensagem ao legislador. Olha, no momento de imaginar esse encadeamento procedimental, você não pode esvaziar aquilo que é cordial do processo, que é um contraditório e ampla defesa. Então, para mim, parece que o inciso 54 é mensagem ao Estado juiz e o inciso 55, mensagem ao Estado legislador, estabelecendo aí, na perspectiva do cidadão, então, um direito fundamental de primeira dimensão, um direito fundamental de liberdade. Olha, eu tenho a garantia fundamental de que o Estado juiz, ele não atingirá a minha liberdade, o meu patrimônio, senão respeitando os procedimentos previstos na legislação infraconstitucional. E o legislador, ao prever esses procedimentos, precisa lembrar que eles existem para garantir contraditória e ampla defesa. Tem uma outra coisa que eu tenho gostado bastante de lembrar, que é um inciso que está bem lá para trás, no artigo 5º, que é o inciso 2º. Que é além de o juiz precisar se submeter à sistemática procedimental, tem algo de material também que é mensagem ao juiz. Então, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, o juiz, ao apontar o aparato coativo do Estado para o lado do cidadão, da pessoa em geral, não basta que ele se submeta aos procedimentos, é necessário que ele observe que para emanar qualquer determinação para o cidadão, isso precisa ter fundamento em lei. Porque isso é uma garantia fundamental também do cidadão, uma garantia fundamental de primeira dimensão também, está lá no artigo 5º. Até por isso é uma tragédia tão grande quando a gente, eu atuo como advogado também, quando a gente assiste decisão judicial sem fundamentação. O faça, que pode ser dirigido ao advogado, pode ser dirigido à parte, mas muitas vezes é dirigido ao próprio advogado, né? Faça, e aí não tem, faça um fundamento em quê, sob pena de quê? Isso é um problema muito, que para mim, pelo menos, é muito sério, e tem tudo a ver também com essa concepção de liberdade e tudo mais. Eu sei que eu já estou cansando bastante, e que eu vim aqui foi para fazer pergunta, não para ficar falando, então... Eu tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer ao professor Igor, que é, na perspectiva garantista, que é a perspectiva com a qual o professor Igor trabalha, como ele enxerga o regime de nulidades do Código de Processo Civil de 2015? E, novamente, antes de devolver a palavra para a professora Jussara, dizer que eu falei essa tantada assim, de empolgação, porque para mim é realmente uma ocasião muito honrosa e muito feliz poder estar aqui com vocês na Unipar. Eu sei que é uma audiência muito mais do que qualificada, e que então é um favor pessoal de amizade mesmo, o fato de que eu esteja aqui com vocês hoje, e a possibilidade de reencontrar o meu querido amigo, de quem eu realmente gosto tanto, e que tanto admiro, que é o professor Igor. Muito, muito obrigado mesmo. Posso falar? Gratíssima pela participação, o lembrete do microfone, a amizade querida e esta participação extraordinária. Professor Tiago, que volte sempre nessa quadra com o nosso apreço imenso. Passo a palavra, então, ao professor Igor. Bom, primeiramente eu queria dizer, é recíproco, né, professor Tiago? E eu também não sou muito adepto ao excesso de formalidades, né, que no nosso meio é muito comum, então... até é estranho, né, esse tratamento, mas faz parte, né, professor, né, e o professor Tiago foi uma pessoa que a gente conheceu justamente nesses eventos que serviram para difundir o garantismo processual, né, a ABDPRO, a Associação Brasileira de Direito Processual, da qual a gente faz parte. Acho que ela teve um papel, né, continua tendo, mas teve, num certo período, um papel muito importante de aproximar, né, várias pessoas, como foi o nosso caso, e, enfim, fazer esse intercâmbio de experiências, né? Então, agradeço pelas palavras do professor Tiago, que são palavras de generosidade mais pela nossa amizade do que pela minha competência. Mas, de qualquer forma, a questão... Eu acho que o problema do sistema do CPC de nulidades, ele não é que ele seja ruim.
Eu acho que o problema é o que a doutrina brasileira faz com o que está no CPC. Porque se a gente for olhar a maioria dos autores que escrevem sobre nulidades processuais, a impressão que dá é que eles escrevem com base em outro código. Fora aquelas questões como, por exemplo, o artigo 4º do CPC. A primazia do julgamento do mérito. Bom, mas será que isso é um pouco assim uma vontade de fazer com que o CPC brasileiro contemplasse exatamente tudo que está no CPC português? Porque o que diz o artigo 4º, me parece, talvez alguém possa pensar, bom, mas os garantistas também são muito textualistas, né? São quase originalistas, ou coisa do gênero. Isso segue com o regime de nulidades. Segue com o modo como a doutrina publicista pensa o problema das nulidades processuais. Como se fosse sempre necessário nós termos uma decisão de mérito colocando abaixo qualquer formalidade, qualquer garantia, porque aí vem uma frase até uma frase que o professor Álvaro de Oliveira citava muito, embora ele seja um grande publicista, que era uma frase do Yernig, está fora do contexto do direito processual, vamos falar a verdade, né? Mas é uma frase que eu gosto muito, que ele dizia que o que o Yernig dizia, que a forma é inimiga jurada do arbítrio e irmã gêmea da liberdade, né? Então, quanto mais a gente pensa que é possível salvar qualquer ato viciado em nome de uma efetividade da tutela jurisdicional, em nome de uma decisão em demérito, a gente perde no outro lado, a gente perde em garantias, a gente perde em direitos. Então, eu não tenho procuração para falar pela doutrina garantista e por todos os garantistas brasileiros, que não são tantos, mas acho que vem crescendo bastante nos últimos anos, e acho que vem crescendo também porque a prática começou a se dar conta de como a doutrina publicista tornou o trabalho do advogado um trabalho muito mais difícil, porque o professor Thiago comentou, devido ao processo legal, garantia da legalidade, e no Brasil isso se transformou em processo justo, e aí o processo justo diz que, mas o Estado hoje não é mais um Estado inimigo, é um Estado amigo, não sei de quem, não sei em que país, em qual Brasil é, que Brasil é esse, mas tudo bem. Então, agora, o juiz não precisa seguir o procedimento, ele pode flexibilizar, ele pode adaptar o procedimento, mesmo onde ele não tem autorização para isso. Ele pode passar por cima de alguma invalidade, quando isso for necessário para julgar o mérito. E aí vem aqueles jargões, não há nulidade sem prejuízo, o ato atingiu a sua finalidade. E a gente sabe que na prática judiciária isso é forma de eficiência, eficiência como número, como quantidade, como várias decisões sendo proferidas e garantias e direitos das partes sendo colocados em segundo lugar. Então, não há nenhum texto, nenhum artigo, professor Thiago, esse é um desafio para o colega, não há nenhum texto garantista falando especificamente sobre esse assunto das nulidades processuais. Mas me parece que todos os garantistas, pelo menos que eu conheço aqui no Brasil, teriam essa mesma ideia. A gente não pode passar por cima de garantias, a gente não pode passar por cima de formas que estão pensadas justamente em prol da liberdade do indivíduo contra o poder do Estado, em nome de uma ideia de decisão de mérito, em nome da efetividade da tutela jurisdicional. Esse é até um assunto que, claro, já renderia uma outra conversa. A gente publicou recentemente um texto chamado Garantismo e Publicismo Processual na Perspectiva dos Direitos Fundamentais. Por quê? Porque não é somente a doutrina garantista no Brasil que fala em processo como direito fundamental. A doutrina publicista fala nesse sentido há mais tempo, inclusive. É um texto clássico do professor Álvaro de Oliveira chamado Processo na Perspectiva dos Direitos Fundamentais. Agora, a questão justamente reside em saber qual teoria dos direitos fundamentais que se adota. Porque, em regra, os publicistas no Brasil, quando falam em processo como direito fundamental, seguem teorias que, na classificação, a gente poderia chamar de teorias objetivistas dos direitos fundamentais, que pensam os direitos fundamentais ou como valores ou como princípios, e aqui princípios e valores servem justamente a quê? A possibilidade de que o devido processo legal se transforma
em um valor, ou se transforma em um princípio, que é colocado ao lado do princípio da efetividade, da tutela jurisdicional, ao direito à tutela jurisdicional, tudo vira princípio, né? E aí, depois que eu transformei tudo isso em princípio ou em valor, né, isso cai, né, na tão problemática no Brasil ponderação de princípios e de valores. E daí, dentro dessa dimensão objetiva, porque o devido processo, ao invés de ser um direito do indivíduo, ele se transforma, né, ele é analisado nessa perspectiva objetiva. Ele se transforma num valor, se transforma num princípio que pode ser ponderado, né? E aí, nesse juízo de ponderação, eu já sei o resultado, sempre, né? O juízo de ponderação sempre vai chegar no mesmo sentido. Primeiro, eu coloco aqui a efetividade da tutela jurisdicional, poder jurisdicional, e o processo perde, né? Perde aqui na ponderação. E aí, qual é a grande jogada que eu tenho aqui? Eu faço a inversão daquela estrutura que está na Constituição. O processo deixa, né, de vir em primeiro lugar, a liberdade deixa de vir em primeiro lugar, e aí vem em primeiro lugar o quê? Autoridade, poder, e o processo fica em segundo plano, né? Por isso que esse é o nosso ponto atual de pesquisa, né? É repensar o processo como direito fundamental com uma outra base teórica, né? Que é essa base teórica da chamada teoria subjetivista dos direitos fundamentais, também chamada de teoria liberal dos direitos fundamentais, que não é a teoria mais conhecida no Brasil, não é, está longe de ser a teoria mais usual, né, mas ela parece oferecer ganhos muito interessantes para o garantismo processual, né, ela é uma visão bem interessante, até porque ela visualiza os direitos fundamentais como direitos de defesa do indivíduo contra o Estado, né. Então, aí a gente nota, né, a questão das invalidades processuais, ou das nulidades processuais. Quando ela é perspectivada, né, por um publicista, elas sempre são menos importantes do que a ideia de efetividade. Elas são sempre menos importantes que a ideia de uma decisão de mérito, né? O procedimento ele é menos importante do que eficiência, né? E claro, né, no final das contas, se eu preciso derrubar alguma garantia, alguma formalidade, eu tenho essas bandeiras, efetividade, eficiência, né, e por aí vai. Professor Igor, nossos cumprimentos. Professor Tiago, que provocação fantástica. Vamos agendar dia e hora para o retorno em um dado momento. Fábio nos manda aqui, evento enriquecedor, sem dúvida alguma. E a fantástica pontuação. Estaremos adquirindo para a biblioteca do nosso programa de mestrado, professor Celso. Essa tarde eu estou assim, 2 exemplares da obra do professor para a biblioteca, já vou localizando aqui no site. Professor Igor, não tem como, sabe? Uma teoria do processo sem processo, precisamos, e mais mestrandas queridos, a largada para um novo tempo, um novo vento. Professora Jussara da tradição, os processualistas que se sucedem, vocês que fazem a construção, esse outro modo de ver, de pensar, e o processo segue. Os litígios caminham, nos adequando a um outro contexto de complexidades, mas de luz, de brilho e a reinterpretação. Professor Igor, nesta hora, pergunto ao plenário, com a companhia de professor Tiago, se Tiago tem mais alguma pergunta, mais alguma pontuação. Podemos abrir a palavra para o nosso plenário presente? Diga aí, Tiago, querido. Já está chegando aqui Claudinei. Da minha parte. Uma parte? Ficou uma provocação anterior, Luiz Fernando, agora chegando Claudinei. Professor, eu tenho uma pergunta, se for... Pois não, Daniel, por gentileza. Se for permitido. Boa tarde, professor Igor, parabéns aí pela exposição. Eu acho que até já sei a resposta, mas vou fazer até como uma provocação, quem sabe, né? Provocação saudável. A gente entende, eu acho que pouca gente hoje discute que o processo é um instrumento de garantia de direitos, é um limitador do poder do Estado em relação à liberdade. Também entende que hoje é uma comunidade de trabalho, que todos cooperam e tudo mais, mas o senhor não acha que maior pragmatismo, por exemplo, parecido com aqueles que a gente vê nos processos civis da Common Law
em que, por exemplo, as provas são produzidas pelas partes, levadas ao juiz, sem que a necessária intervenção do Poder Judiciário para localizar testemunha, essas coisas. Você acha que esse pragmatismo da Common Law seria incompatível com o processo garantista? Eu falo isso porque não é que eu perca o tempo, mas a maioria dos processos que eu atuo aqui como juiz, quando eu estava numa vara civil, agora numa vara criminal, a maioria dos despachos que vinham para a conclusão era para localizar testemunhas, ou localizar documentos, ou para ofícios, etc. E que, a meu ver, poderia ser muito bem incumbido às partes, sem que isso fosse uma publicização excessiva do processo que pudesse ensejar alguma perda de liberdade, alguma coisa nesse sentido. O senhor falou toda a tradição aí nossa do processo civil aqui, europeia, pelo menos da Europa continental, vamos dizer assim, não da Europa saxônica, ali da ilha, da Grã-Bretanha, mas você não acha que o pragmatismo seria, um pouco mais de pragmatismo seria compatível com o garantismo ou seria incompatível? Daniel, obrigado pela pergunta. A gente fica muito feliz quando tem pergunta, porque às vezes a gente fala e depois ninguém pergunta, a gente fica, poxa, será que alguém gostou? Será que alguém se interessou sobre o tema, né? Então, as perguntas são sempre muito bem-vindas. Só vou fazer uma correção aqui quanto à visão do garantismo. Para o garantismo, o processo não é comunidade de trabalho, né? A doutrina garantista, ela enxerga, né, a ideia de cooperação, por exemplo, cooperação processual, como, digamos assim, um outro nome para a visão inquisitorial de processo, né? Assim, a gente sabe que no Brasil, hoje, a doutrina costuma dizer o seguinte, olha, é uma visão adversarial, dispositiva de processo, é uma visão inquisitorial, e há um outro modelo, um terceiro modelo, que é o modelo cooperativo de processo. Até, inclusive, a gente tentou intermediar aqui a participação do professor Luiz Correia de Mendonça, lá de Portugal, né, desembargador do Tribunal da Relação de Lisboa, que tem um texto que foi publicado agora, a gente intermediou essa publicação, porque a cooperação processual no Brasil, ela veio, né, por mais que se diga que não é só de Portugal, mas ela é uma importação do direito português, né, e o professor Luiz Correia de Mendonça, ele tem um texto crítico à cooperação processual lá em Portugal, que ele justamente diz, cooperação processual, um novo princípio à sombra do inquisitório. Acho que esse é o nome do título do artigo dele. Né? Mostrando que essa ideia de cooperação processual é só uma faceta, digamos assim, de uma visão inquisitorial de processo, que é o modelo típico do publicismo. Eu acho, Daniel, que a gente tem instrumentos no direito processual brasileiro, no procedimento civil brasileiro, justamente para, digamos assim, mudar um pouco esse excesso de paternalismo que se pensa, né, do juiz, né, que é um elemento do publicismo processual. Né? O publicismo processual, ele é construído, por exemplo, lá com Klein, com Menger, com a ideia de que o juiz tem que auxiliar as partes. Né? A função do juiz é pegar as partes pelas mãos, né, e auxiliar as partes. Né? E aí isso é tão forte na nossa cultura, que os advogados também muitas vezes se deixam levar por isso, né? Eles pensam, não, aqui se tiver algum problema na minha petição, depois o juiz vai corrigir, né? Se eu não conseguir fazer certo o meu pedido, não tem problema, porque o juiz ele vai relevar esse tipo de problema, né? E aí, até contando aqui um pouquinho da minha história com o garantismo processual, né? O meu contato com o garantismo processual, ele surge justamente quando eu escrevi a minha tese de doutorado, que era uma tese sobre um tema que ainda não existia no Brasil, né? Estava começando a existiria com o Código de 2016, 2015, que é o tema dos negócios jurídicos processuais, que é justamente um tema que vai dar uma ênfase muito maior à autonomia, né, das partes, né, à liberdade das partes, para que elas possam, por exemplo, ao invés de sobrecarregar o Poder Judiciário com instrução probatória, né, mediante negócio jurídico processual, estabelecer que a instrução probatória vai ser feita como acontece no common law, né, no escritório dos advogados, enfim, né, as possibilidades aqui são muito grandes, né, são muito grandes. E claro que os negócios jurídicos processuais, eles têm dois pontos interessantes. Um é maior autonomia, maior liberdade para as partes e menos publicismo. Tanto que muitos autores publicistas no Brasil, não todos, né, mas muitos autores publicistas, eles repudiam negócios jurídicos processuais.
porque isso é tirar um pouco, né, o papel do Estado, tirar um pouco o papel do juiz, e entregar às partes um pouco mais de autonomia e de responsabilidade, né? Então, me parece que toda essa problemática, Daniel, ela está arraigada na nossa forma de pensar, que é essa forma publicista, né? Essa forma publicista, e que não é a forma típica do common law, né? O professor Adolfo Alvarado Fechoso, ele tem uma palestra, né, mas isso aparece em vários livros dele, que ele mostra, né, que o civil law, né, ele se desenvolve a partir da Magna Carta inglesa, do ponto de vista do direito processual, o common law, perdão, né, e o civil law se desenvolve no mesmo período, 1215, a partir do Quarto Concílio de Latrão, que é quando começa o modelo inquisitorial de processo, dentro dos procedimentos na Igreja Católica Apostólica Romana, e aí segue, né, duas visões totalmente distintas, né? Então a gente poderia até fazer esse contraponto, né, a forma publicista de pensar o processo, ela é uma forma típica dos países de civil law, né? A forma garantista ou adversarial de pensar o processo, ela está muito mais próxima ao modelo processual dos países de common law. É claro que a gente teve algumas reformas, por exemplo, no direito processual inglês, que alterou um pouco, né, essa dicotomia, mas mesmo assim, lá nós temos um modelo de processo pensado, digamos assim, mais preponderantemente nas partes e não no estado do juiz. Então, acho que, não sei se eu estou conseguindo responder a tua pergunta, mas eu acho que o garantismo processual, ele vê com muito bons olhos um processo no qual as partes têm mais autonomia e um processo no qual o juiz não é pensado como alguém que está ali para auxiliar as partes. Sim, não, eu que estava confundido na minha cabeça, então, a visão do garantismo, achando que era a mesma coisa ou que podia ser também valer da ideia de comunidade de trabalho e tudo mais. E realmente, agora que o senhor falou, achei uma coisa meio esquizofrênica, né? Um momento que o Código incentiva a participação das partes no negócio jurídico processual, conciliação, mediação, essas coisas, ele do outro lado, ele incentiva esse paternalismo, quando diz que o juiz tem que, antes de deferir inicial, emendar, ou antes de o recurso que não é bem preparado dar prazo, enfim, acaba misturando essas duas ideias no mesmo sistema e acaba ficando esquizofrênico, até difícil da gente entender qual o modelo que ele seguiu, né? Mas a gente for... Obrigado pela resposta. Os negócios jurídicos processuais, eu sou entusiasta do tema, tenho livros sobre o assunto, mas na prática está muito longe de vingar, né? A gente fala entre advogados sobre negócios jurídicos processuais, no geral não sabem o que é, né? E pensam, não, isso vai funcionar. E o STJ tem uma decisão recente agora sobre o tema, que é inclusive eu tá na minha lista de afazeres escrever um artigo sobre essa decisão do STJ, porque ela é uma decisão que implode os negócios jurídicos processuais, justamente por ser pautada por essa noção publicista de processo. Então, esse é o problema. Obrigado. Excelente, meus professores. Preciso fazer agora, de público, um agradecimento enorme, meus caríssimos. O amigo Tiago, que me conduziu ao professor Igor. Professor Igor nos fez a fineza, a gentileza de contactar colegas vamos dizer, o constitucionalismo na América Latina e além em Portugal. Professor Igor, quando o senhor nos indicou o contato com o professor Firmin Canteiros, o fizemos, ele aceitou o convite, vai estar na oficina de trabalho junto com o professor Bruno. Professor Renzo, tive lá um pequeno problema na comunicação, ele já se colocou à disposição para voltar no semestre vindouro, a convite, e como o professor Celso, vamos conversar para fazer melhor. Com a presença do professor Celso, tomo cá esta outra liberdade de pedir, meu professor, continue sendo esse nosso elo de conexão com outros juristas extraordinários. Sei do seu esforço para tentar trazer para nós professor Luiz Correia de Mendonça. Este artigo gigantesco que está aí acerca da cooperação e numa dimensão, como o professor diz, distinta do que adotamos. Professor Celso, em seu nome, me permita que eu faça, reiteramos, professor, que esse grande mestre e do judiciário português tem uma oportunidade, sei dos enormes afazeres que o senhor me relatou, da agenda dele, que ele retorne, mas junto contigo, junto com o Tiago, processo de amizade continua a ser escrito.
Caríssimos, professor Igor, esta obra fantástica do negócio jurídico processual já está incorporada na bibliografia da nossa disciplina para o início agora, como disse, no dia 17. De outra parte, professor, a grandeza, outra visão, a revolução de um processo, esta professora que veio desde lá, Carrara, Covenda, Carnelucci, foram os meus mestres na palavra de todos os outros que nós conhecemos. A grande mudança, a grande transformação, e caríssimos, tomem com a permissão do conferencista desta tarde, do professor que antecedeu, e igualmente o professor Rafael Extraordinário, aulas inaugurais deste mês de julho, para o que virá no curso, para os momentos que teremos, as reflexões e os debates. Peço, então, junto com todos vocês, que se juntem a todos nós, desde Fádua, que vem lá de Minas Gerais. Então, querida Fádua, aplauso junto com todos nós, ao professor Igor, ao professor Tiago, amigos e parceiros de uma estrada de processo. Parabéns, caríssimos, parabéns. Devolvo a palavra ao professor Celso Hiroshi Yokoyama, nosso coordenador de curso, valente guerreiro, está há tanto tempo conosco nesta longa amizade, que eu tenho que lhe dizer mais uma vez, caro Celso, obrigadíssima por todo o apoio, por todo o estímulo e a vontade de começar de novo. Estamos em julho, faz inverno aqui. Lá fora, o processo brilha intenso. Obrigada, meu professor, a palavra é sua. Professora, muito obrigado e parabéns por esse evento que se segue com essas tão importantes considerações. Nosso programa recebe todas essas ideias de uma forma muito útil, né? Nós precisamos estar nesse debate, precisamos estar com essas reflexões. Não precisamos ter um consenso, é importante que tenhamos ideias que possam se somar, né, e entrar em debates. Acho isso muito interessante. Com certeza, todos os alunos aproveitaram muito, não somente essa evolução histórica que o professor Igor brilhantemente fez, né, mas também todas essas reflexões que trazem da natureza dessas discussões do processo uma importante base para que a gente possa ter discursos coerentes, né, professor? Isso é muito importante. Eu agradeço muito a presença do senhor e as palavras, também do Tiago, dessas considerações. A gente tem um tempo pequeno, mas ele é muito frutífero. Lançam as sementes, com certeza elas vão ser levadas aí com ótimos ventos. Eu queria fazer um registro que eu preciso, porque a professora Jussara falou do Donaldo Amelim, ele foi meu orientador, né? O doutor Donaldo foi saudosamente, assim, devo muito a ele, e continuei devendo, porque não consegui manter contato um tempo depois, até ver a sua passagem, e isso me causa sempre uma certa lembrança, assim, saudosa de não poder fazer mais. O professor Donaldo tinha, quem estudou com ele sabe, eu fiz a aula com o professor Fábio Caldas, nós éramos alunos, e como era difícil responder as perguntas dele para as aulas, aquela lista gigante de questões, e ficávamos, assim, todos os dias tentando achar saídas para aquelas perguntas que parecia que não tinha resposta, né, professora? A senhora foi aluna, sabe de como ele era um gênio em polemizar e pensar o processo para justamente tentar melhorá-lo, né? Acho que o professor Medina também, né, professor Medina? Teve contato com o professor Donaldo, né, o saudoso professor. Que devemos sempre lembrar da produção que não era grande, mas da presença gigantesca que ele tinha, né? Então, eu agradeço, professora, mais uma vez, e deixo a senhora para encerrar essa tarde, para voltarmos daqui a pouquinho, né, nesse nosso encontro. Parabéns, professores, muito obrigado. E a todos os presentes. Parabéns a todos, gratíssima pelas presenças, pelo apoio. Professor Igor, tem aqui um novo núcleo de amigos e admiradores. Professor Tiago, lembre-se, professora Jussara é aquela que nunca dá paz. Estaremos juntos muitas vezes, se Deus quiser. Queridos, recesso, coffee break, a convite do nosso mestrado. O coffee break home é melhor, é gostoso, é saboroso e muita energia, porque às 19 horas nós voltaremos com o professor Olavo de Oliveira Neto. E Olavo vem para tratar. E agora, meus queridos, 19 horas, medidas coercitivas, efetivação das tutelas provisórias na pandemia, dos grandes temas, descendo o encontro da tarde, afunilando, tema específico. Não vamos perder, conto com vocês. Professor, preciso lhe dar um abraço. Igor, meu abraço de coração. Tiago, aquele nosso abraço, meu querido.
Voltem sempre. Beijos para todos vocês. Obrigado. Eu também te amo. Beijos. Tchau, tchau. Grande abraço, gente. Tchau, tchau, querido. Grande abraço. Grande abraço. Obrigadíssimo.